Welcome, bem-vindo à videoaula de Direito de Trabalho de Nathaniel Mabengue. Esse videoaula iremos tratar da duração da relação de trabalho. Duração da relação de trabalho. Por que eu escolhi esse vídeo? É para passar alguns conhecimentos básicos sobre a duração da relação de trabalho, saber distinguir o trabalho a tempo indeterminado e trabalho a prazo, o contrato de trabalho a prazo certo e incerto. Conhecer a importância do regime probatório, regime jurídico do período probatório. Ok, muito obrigado. Duração do contrato de trabalho. Como é celebrado? Como pode ser celebrado a duração do contrato de trabalho? Ok, a duração do contrato de trabalho pode ser celebrado de forma indeterminada e a prazo. A prazo pode ser em duas vertentes: a prazo certo e a prazo incerto. Tempo indeterminado. Contrato de trabalho a tempo indeterminado é celebrado por tempo indeterminado. O contrato de trabalho em que não se indica a respectiva duração, podendo o empregador, patrão, por si, quando falo do empregador, contestar e lidir essa presunção mediante a comprovação da temporalidade ou transitoriedade das tarefas ou atividades que constituam o objetivo do contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Contrato a prazo certo. Limites do contrato a prazo certo. O contrato de trabalho a prazo certo é celebrado por um período que não seja superior a 2 anos, podendo ser renovado por 2 vezes mediante o acordo das partes. Mas isso sem prejuízo se falarmos das pequenas e médias empresas, sem prejudicar esses. Considera-se celebrado por tempo indeterminado o contrato de trabalho a prazo certo. Ainda estamos no contrato a prazo certo, mas esse considerado celebrado por tempo indeterminado. Em que circunstâncias? Em que seja excedido os períodos, quando passa-se os períodos da duração máxima ou o número prevista de renovações na lei, de renovações. Isso considera-se o contrato de trabalho a prazo certo celebrado, ok? A tempo indeterminado. As médias empresas poderão livremente celebrar os seus contratos a prazo certo nos primeiros 10 anos da sua atividade. Vamos ao contrato a prazo incerto. A celebração do contrato de trabalho a prazo incerto só é admitida nos casos em que não seja possível prever com certeza o período em que cessará a causa que o justifica, designadamente nas situações previstas. Temos algumas situações que fazem o contrato ser celebrado a prazo incerto. Essas situações estão no número 2 do artigo 40 do Lei do Trabalho. Vou mencionar algumas. São essas: chamada necessidade temporária, entre outras. Ok.
a substituição do trabalhador que, por qualquer razão, esteja temporariamente impedido de prestar a sua atividade. É uma das razões. Quando é substituído alguém que poderia determinar o prazo, e a substituição, aquela pessoa pode vir com uma outra lentidão, sei lá o que, isso pode alterar o prazo, ser incerto. A execução de tarefas que visam responder ao aumento excepcional ou anormal de produção, bem como a realização de atividades sazonais. A execução de atividades que não visem a satisfação de necessidade permanente do empregador. A execução daquelas atividades que não visam a satisfação de necessidade permanente do empregador. A execução de uma obra, projeto ou outra atividade determinada e temporária, incluindo a execução de direção e fiscalização de trabalho, de construção civil, obras públicas, reparações, indústrias em regime de empreitada. A prestação de serviços em atividades complementares às previstas nas linhas anteriores, nomeadamente subcontratação e a terciarização de serviços. A execução de atividades não permanentes são essas. Aquela execução de atividades não permanentes. Vamos falar por fim do regime, do período probatório. Período probatório. O que é isso de período probatório? Destina-se a verificar a capacidade de adequação da pessoa ao perfil do desempenho profissional exigível. É quase um estágio. Corresponde ao tempo inicial, os primeiros dias. Essa pessoa mesmo tem capacidade de executar essa função. Tem capacidade de fazer essas coisas que nós queremos, a construção de estrada, sabe? Aqueles primeiros dias, essa pessoa está a pôr o pavê do outro lado, alcatrão do outro lado, nas bermas está a pôr alcatrão, no meio está a pôr pavê. Logo pode o patrão não querer mais contratá-lo, que corresponde ao tempo inicial de execução do contrato, no decurso qual as partes devem agir no sentido de permitir a adaptação e o conhecimento recíproco. Sim, adaptação e o conhecimento recíproco daquelas atividades que estão a acontecer. O quadro patronado, o empregado, então os dois devem conhecer, ter adaptação e conhecimento recíproco. O que está a acontecer? Essa pessoa é capaz, essa pessoa faz o que eu quero, por forma a avaliar os interesses na manutenção do contrato de trabalho. O caráter duradouro da relação de trabalho põe movimento relevantes interesses das partes. Põe relevantes interesses das partes. Aí baseia-se nos interesses das partes. Se eu contrato alguém para fazer uma certa coisa, essa pessoa não é capaz, meus interesses não vão ser satisfeitos. Se a pessoa entra num lugar e ele satisfaz as minhas necessidades e ele sente-se lesado em algum sentido, e aí já não vai dar certo para ele pode sair e cair fora nesse sentido. E interessa, no ponto de vista de entidade patronal, interessa que a situação resultante do contrato só se estabelece. Ele quer estabilidade. Se eu contratei essa pessoa para cozinhar na minha casa, tenho que cozinhar coisas boas, minha família gosta. Na verdade, o trabalhador contratado mostra que possui aptidões laborais procuradas. Eu possuo aquelas aptidões de cozinhar para essa pessoa. Do ângulo de eu como trabalhador, pode ser que as condições concretas do trabalho
como digo, as condições desse trabalho não me satisfaçam, né? Na organização é que se incorporou, torne intoleráveis, não são boas para mim. A minha permanência aí indeterminada do vínculo assumido já não dá. Quando, nesse caso, você pode abandonar. Quanto a ambas as partes, só o desenvolvimento factual da relação de trabalho pode esclarecer com alguma nitidez, a capacidade de contrato de trabalho. Ok, vamos ver as durações desse período de experiência, de estágio. O contrato de trabalho por tempo indeterminado pode estar sujeito a um período probatório que não excederá o contrato de trabalho não pode exceder esses dias. Contrato de trabalho indeterminado, 90 dias. 180 dias para os técnicos, níveis médios, superiores e os trabalhadores que não exerçam cargos de chefia. 180 dias. 90 dias para os trabalhadores não previstos na linha B. A linha B que é 180 dias para os técnicos de nível médio, superior e os trabalhadores que exerçam os cargos de chefia e direção. O contrato de trabalho a prazo pode estar sujeito a um período probatório que também não exceda a 90 dias nos contratos a prazo certo, com duração superior a 1 ano, reduzindo-se esse período a 30 dias nos contratos com prazo compreendido entre 6 a 1 ano. 15 dias nos contratos a prazo certo, com duração até 6 meses. 15 dias nos contratos a termo incerto, quando a sua duração se preveja igual ou superior a 90. Redução ou exclusão do período probatório. A duração do período probatório pode ser reduzida por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por contrato individual do trabalho. Na falta de estipulação por escrito do período probatório, presume-se que as partes pretenderão excluí-lo do contrato de trabalho. Muito obrigado pelos minutos prestados. Agradeço. Até a próxima aula.